Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 149. Quais são os demônios íncubos e súcubos? Só antes de começar, se você está vendo esse vídeo é porque você quer ver. Eu parei de deixar esses vídeos disponíveis para todo mundo no YouTube por ter conteúdos sensíveis. Então, se você recebeu esse vídeo, é porque você está no grupo aqui de parapsicologia e exorcismo, ou porque você acessou a playlist que tem esse conteúdo, ou alguém te mandou. Antes de começar, eu vejo necessário falar que talvez esse questionamento, essa resposta que ele vai dar, talvez se você tem algum gatilho referente à sexualidade, abuso, talvez é melhor não assistir, porque é um assunto forte e o que eu tenho a falar depois também entra, não é forte, entra na questão da humanidade. Mas se você tem gatilhos, isso pode te afetar de alguma forma. Então, caso você tenha dúvida, não assista esse vídeo. Ele não vai te agregar muita coisa. Existe uma tradição literária segundo a qual, para alguns varões, alguns homens, apareceriam demônios súcubos com os quais poderiam manter relações sexuais, enquanto as mulheres apareceriam demônios íncubos, adequados para que pudessem manter relações com elas. Inclusive, a tradição literária dizia que os demônios súcubos teriam a finalidade de recolher o sêmen do homem para depois, por meio de um demônio íncubo, poder deixar as mulheres grávidas. A ideia da existência de gestação demoníacas é completamente literária e fictícia. Não conheço nenhum caso real, nem no presente nem na história, ainda que materialmente fosse possível. Isto é, materialmente, não haveria problema algum que um demônio recolhesse o sêmen de um homem por esse meio e a depositasse na mulher por intermédio de um íncubo. Mas, repito, nunca houve caso algum que tenha tido um mínimo de credibilidade. Deixo claro que existem espíritos íncubos, isto é, os que têm relações com mulheres, e em muito menor medida, espíritos súcubos, os que têm relações com homens. Se esses espíritos são demônios ou almas de seres humanos que não entraram no céu, é algo difícil de saber. O que referem às pessoas que sofrem tais fenômenos é que os sentem com o corpo, ainda que não possam vê-los. Em princípio, eu pensava que os demônios íncubos eram uma ficção, até que me chegou o caso de uma senhora que me contou um fenômeno demoníaco muito curioso, que por suas características concretas eu nunca tinha tido conhecimento. Como estava certo de que aquela mulher era séria e sensata, tomei nota do caso, mas não lhe dei maior importância. Até que ao ponto de um ano me apareceu um segundo caso. Já o segundo caso me deixou muito pensativo, pois os detalhes concordavam perfeitamente com o primeiro relato. Mas quando deparei com o terceiro caso semelhante, me dei conta de que efetivamente podia existir esse fenômeno demoníaco. As três mulheres contaram que sentiram alguém tocá-las, inclusive que as penetrava, mas que não podia se mover. Queriam gritar, mas não podiam. Ainda que o marido tivesse ao lado da cama nessa noite, nenhuma pôde sequer fazer um gesto que pudesse acordá-lo. Os relatos dessas mulheres e das muitas mais que tenho escutado nos anos posteriores não abundavam em mais detalhes, não ofereciam referências visuais, não eram relatos barrocos, mas muito sóbrios.
Por conhecer bem essas mulheres e estar certo de que sua sensatez foi o que me fez pensar que havia algo mais que um fenômeno literário. Esse tipo de fenômeno é uma influência externa e não tem por que ser sinal inequívoco de uma possessão. Uma mulher pode sofrer isso uma vez na vida e o fato não se repetir nunca mais. Se o demônio íncubo aparece com frequência, será preciso examinar cuidadosamente a pessoa orando por ela, para averiguar se trata-se de uma influência ou de uma possessão. Os espíritos súcubos é bem mais incomum que o íncubo, isto é mais raro que esse tipo de espírito seja sentido por homens que por mulheres. Ainda assim, escutei, para citar só um exemplo, o caso de um sacerdote que, quando seminarista, uma noite sofreu tal fenômeno. Nunca mais voltou a sofrê-lo, mas é totalmente verdadeiro que o que se deu naquela noite foi real. Sentiu uma presença sobre sua cama, notava que era uma mulher, podia apalpá-la e tratava de uma mulher exuberante. O seminarista, que sempre tinha sido completamente casto, ficou quieto, mas deixou que essa mulher se aproximasse. Sentiu como esse espírito se unia a ele. Nunca mais voltou a sofrer tal experiência. Tá, aqui na nota de rodapé, quando ele fala que esse seminarista sentiu, ele diz que não utiliza o verbo aparecer, mas o verbo sentir, porque esses demônios são sentidos, mas não vistos. Então tá, primeiro, eu sou contra essa hipótese de demônios íncubos e súcubos. Por quê? Primeiro que existe algo humano, fisiológico. Os homens, quando dormem, têm a tendência de ter ereção, porque é um mecanismo do corpo humano para o homem não fazer xixi, ele acaba tendo ereção, que é uma forma do corpo de conter ali o xixi, porque ereto o homem não consegue fazer xixi. E quando isso acontece por muito tempo, pode-se causar uma poluição noturna. A poluição noturna é quando o homem ejacula durante a noite. Isso pode acontecer naturalmente, sem nenhum pensamento, sem nenhum sonho erótico, sem algo interno ou externo dele, como realmente algo humano, algo natural, algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Isso provavelmente acontece com quem não tem uma vida sexual ativa ou que está muito tempo sem tê-la. Então é como se fosse uma forma do organismo repelir aquele produto que está no corpo do homem. Então isso é humano. Pode acontecer do homem realmente ter um sonho erótico e também ter a poluição. Mas diante disso, eu acredito que seja mais provável uma união desse fenômeno humano, natural, com o terror noturno, que é quando uma pessoa ela está num estado alterado de consciência. Ela está entre o dormir e o acordar. Ela tem sensação, mas não consegue se mexer. É um misto. Nesse espaço, a pessoa pode ver vultos, pode sentir pessoas chegando perto dela, demônios chegando. Pode acontecer muitas coisas, porque ali se mistura o sono com a realidade, o sonho com a realidade. E nesse momento, pode acontecer de uma pessoa ter a visualização, um sonho, um vulto de algo e coincidir com a poluição noturna. Se a pessoa é muito não digo puritana, mas se a pessoa tem
uma dificuldade com a própria humanidade, ela vai rejeitar aquilo, a poluição noturna que aconteceu, e vai achar que foi um abuso do demônio, que o demônio o abusou. E aqui o relato do homem fica meio difícil acreditar, porque quando alguém nos relata algo, nós temos que ouvir, como eu já disse atrás, mas não devemos acreditar prontamente, porque entre um relato e a verdade existe um grande espaço. Mas no relato que o padre Antônio Forteia fala desse seminarista, ele fala que ele viu, que ele tocou, que ele consentiu com aquilo. E os relatos das mulheres, que parece mais com o fenômeno dos demônios íncubos e súcubos, isso não acontece. Elas não conseguiam falar, elas não conseguiam mexer, elas não conseguiam pedir ajuda. Então o relato desse seminarista está muito esquisito. Eu não sei o que é, não sei o que aconteceu, mas que seja o demônio, eu não boto fé. Então, tomar cuidado com os relatos que chegam até nós. E das mulheres, tem alguns médicos que falam que cerca de 10 a 20% das mulheres, elas podem ter orgasmo durante o sono, seja por uma excitação ali dos órgãos genitais, ou através também de um sonho, seja um sonho erótico, seja um sonho que remeta ela de alguma forma a esse prazer. E aqui nós podemos também entrar na hipnose. Tem alguns hipnoterapeutas de palco que fazem coisas para entreter o povo, que conseguem levar homens e mulheres ao orgasmo somente com sugestões, somente na hipnose. Então, uma mulher ter um orgasmo durante o sono, seja por um sonho, seja por um desejo, seja por uma estimulação do corpo inconsciente que ela não via, pode acontecer também. E isso misturado com um terror noturno, ou um desejo ali reprimido, pode-se falar que é o demônio. Imagine uma mulher, se você é mulher ou se você é casado, imagine a sua mulher ou você acordando de um orgasmo à noite sem estar se tocando ou sem um homem estar ali tendo relação com você. Se a mulher ela já teve isso antes, ela tem consciência que isso pode ser normal, ela não se assusta. Mas se é a primeira vez que ela tem, ela pode entrar em pânico. O que está acontecendo? E se junta isso com o terror noturno, que ela não se mexe, mas ela está tendo orgasmo, mas não consegue se mexer, isso fica ainda mais aterrorizante. Até os médicos que eu consultei, eles falam que as mulheres que descrevem esse orgasmo noturno, muitas acordam assustadas, com uma sensação ruim. Sensação ruim porque é algo que elas não estão esperando, é algo que não é comum. Então, tomar cuidado. Existe literatura, o padre José Antônio Forteia por muito tempo achou que era ficção, mas por alguns testemunhos que chegaram até ele, ele ponderou que seja verdade. E eu tenho quase certeza que não seja. Nunca chegou nada até mim sobre isso, mas tudo leva a crer que seja algo natural, humano e não demoníaco. Deus abençoe.